Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Pode Falar Saúde da Mulher. Eu sou a Jo, a host do programa, e vim aqui trazer para vocês o quê? Informação sem mitos, informação de qualidade, trazendo a verdade para vocês. E claro, vocês sabem muito bem que ao meu lado está quem? Valfran, sou ginecologista, sou o co-host da Jo. Isso. E hoje, gente, nós vamos conversar com dois profissionais, tá? Esses dois profissionais vão falar sobre a saúde da mulher aos 40, tá? A partir dos 40, a saúde física, a saúde óssea, aquilo que é tão importante para nós mulheres, principalmente às 40 a mais. E conosco, Dr. Juliano Paradella, que é médico ortopedista, e Tiago Sá, que é educador físico. Essa dupla hoje está vindo justamente para conversar conosco sobre esse tema que acabei de falar com vocês. A saúde muscular da mulher 40 a mais. Não é isso, doutor Valfran? Sejam muito bem-vindos. Querem se apresentar, por favor? Meu nome é Tiago Sá, sou personal trainer há 15 anos, pós-graduado em biomecânica e ciência da performance. Meu nome é Juliano Paradella, do Carmo, sou ortopedista, formado há 20 anos, atuo em Cachoeiro, principalmente na cirurgia do quadril, no trauma, e é um tema comum, né, a saúde da mulher, principalmente a osteoporose, que causa tantas fraturas no quadril, né, que a gente lida com isso no nosso dia a dia e constantemente. E na mulher 40 a mais, doutor Juliano, o senhor tem recebido muita queixa, muita dificuldade dessas mulheres nessa fase, principalmente essa parte muscular, essa parte óssea, nesse período de mais rigidez, mais cansaço, no qual a mulher começa a se encontrar? Sim, com frequência. Hoje eu vejo até que a mulher se cuida mais, né? Eu acho que elas praticam mais atividade física, tá mais presente ao ar livre ou em academias, fazendo todo tipo de atividade. Isso é importante, mas ainda tem muita gente que trabalha muito e tem pouco tempo ou não consegue se organizar com o tempo. E a mulher é multifuncional, né? Sim. A mulher trabalha, a mulher é dona de casa, é mãe, é esposa, e ainda tem que arrumar tempo para poder se cuidar. Mas é importantíssimo que isso aconteça. Tá, principalmente, né, eu acho que para que ela seja o alicerce disso tudo que você acabou de dizer, ela tem que estar bem, né? Ela tem que estar bem com o físico dela, ela tem que estar bem com a mente dela. Então, acho que são pilares que ela não pode, de forma alguma, deixar de lado, né? Doutor Valfran, e me fala em relação a essa parte hormonal, principalmente na mulher 40 a mais, dentro dessa transição, tá, de músculo, de ossos, o que a gente pode, de uma certa forma, ajudar nesse translado, nessa passagem dessa mulher? Eu vejo com uma certa frequência a mulher nessa idade, principalmente aquelas usuárias de contracepção oral de longa data, então elas têm uma deficiência hormonal intensa, porque a contracepção oral de longa data, ela provoca uma menopausa química. Então, todos aqueles hormônios que a mulher teria naturalmente, que o ovário produz, né, estrogênio, progesterona, testosterona, não estão sendo produzidos. E tem mais, o anticoncepcional faz subir o SHBG e rouba toda a testosterona. Então, isso faz com que ela, com 40 anos, já tenha uma deficiência, tem 40 anos, mas tem uma idade hormonal de 70. Então, as deficiências vão aparecer a perda de massa muscular, a perda de massa óssea começa a aparecer com uma certa frequência isso. Tá. E Tiago, a mulher quando ela procura, principalmente, né, a atividade física, ela procura porque está sentindo alguma dor, né? Sempre é algo assim, comecei a sentir que estou sentindo mais dor para fazer, para abaixar, não estou conseguindo fazer minhas atividades como eu fazia antes. O que o exercício físico ele traz dentro dessa estrutura da mulher de benefícios? Na verdade, a gente sempre fala que as pessoas vão procurar uma hora ou outra, né? E geralmente, ou é pelo amor ou é pela dor, né? depois dos 40 é pela dor. É aquela questão de
Já não estou conseguindo fazer coisas básicas como levantar, agachar, Aham. movimentos repetitivos de trabalho, lesão de cotovelo, ombro, punho, a gente é o que mais vê. O exercício físico ele vai entrar como um ponto fundamental para o fortalecimento muscular. Quer dizer, os ossos precisam de músculos para proteger. Entendeu? Tá. E os exercícios em si, a gente fica muito na dúvida se o peso, se eu pegar mais peso, eu vou ter mais força, eu tendo mais força, eu vou conseguir diminuir um pouco essas dores. Acho que não é muito por aí, né? As pessoas confundem muito isso. Acham que a academia é pegar peso. Na verdade, a ideia da academia é você fazer a contração muscular. O peso faz parte, a sobrecarga faz parte para criar um desconforto no seu corpo. Quer dizer, se o seu corpo está acostumado com tal tipo de nível de massa muscular normal, ele precisa de algum estímulo, geralmente uma sobrecarga, para poder entender que ele tem que fazer, que ele tem que produzir mais músculo. Então essa carga ela é aumentada progressivamente, mas nunca ultrapassando, nunca pulando à frente da técnica, principalmente, que é para fazer um treinamento mais seguro. Sim. Você recebe, Juliano, muitas mulheres com queixa, doutor, eu me lesionei dentro de um exercício na academia, né? Você recebe muito essa queixa? Com certeza, assim, não só lesão, como muitas vezes sobrecarga mecânica gerando processo inflamatório. Aham. Eu acho importantíssimo essa interdisciplinaridade, né? Uma coisa interdisciplinar, multidisciplinar, entre ginecologia, ortopedia, educador físico, porque assim, o nosso corpo é muito biomecânica. Sim. Então, a gente tem as cadeias cinéticas, aberta, fechada. A aberta ela tem um resultado melhor para ganho de músculo, porém ela tem mais instabilidade, então aumenta as lesões. A cadeia cinética fechada ela tem uma efetividade um pouco menor, mas porém com um exercício mais controlado. Então, o educador físico ele sabe disso e ele acho que faz os protocolos, né? E esse protocolo tem que ser individualizado para cada um. Às vezes a gente pega pacientes de mais idade fazendo coisas junto com o pessoal de 20 anos, 30 anos, assim. Então eu falo sempre que assim, tem que individualizar o treino para cada indivíduo, né? É comum, você acaba pegando lesões muitas vezes por conta disso. Justamente por ser um pouquinho marrento, né? Tipo assim, se fulano tá fazendo, eu vou fazer, né? A coisa tem que ser gradual, né? Tem que ser progressiva, né? E a gente fala de exercício, geralmente tem alguns exercícios que não são propícios para ter certo tipo de pessoas, principalmente idade. Uhum. Tem pessoas de mais idade, geralmente com algum tipo de lesão, que você pode evitar exercícios, por exemplo, livres, que requer uma coordenação maior, há um risco maior. Tem um benefício bom, mas há um risco maior. Por isso que a gente tem milhares de máquinas, onde você pode utilizar o mesmo exercício, trabalhar a mesma musculatura de forma mais segura. Então é entender que tipo de pessoa é aquela, que tipo de lesão ela tem, principalmente que tipo de coordenação motora ela tem naquele momento, porque geralmente isso é progressivo, você vai ganhando, só que no início a pessoa entra geralmente sem coordenação, sem tipo de controle, ela não entende o que está acontecendo, então você botar no exercício que requer muita coordenação dela, ela vai acabar não conseguindo executá-lo, jogando geralmente pressão para outras articulações que não sejam a musculatura em si. Então assim, geralmente você pega uma pessoa de mais idade, estou falando até acima de 50, 60, utilizar máquinas, principalmente para ganho de força, é essencial, porque você cria um sistema seguro, faz com que ela evolua sem risco. E depois você vai adequando ela, colocando ela em exercícios mais complexos ao ponto que ela for evoluindo. Gente, adorei ele falar assim, pessoas de mais idade, de 50, de 70, e a pessoa de 50 está aqui. É porque a gente está na falando de frente 40, de então é uma vocês. avançada. Adorei. Tá, me senti agora uma senhora, mas uma jovem Se senhora. sustenta uma anilha de 5 quilos. durante muito Consigo tempo. sustentar uma anilha muito de bem. 5 quilos, fazendo... Qual era aquele movimento de Tem uma hoje? elevação frontal. Uma elevação frontal, A gente. gente fez uma elevação frontal com isometria. Tá vendo? Entendeu? Então, eu sou uma jovem senhora que consegui fazer isso, mas não estou lesionada com só um pouquinho de algumas dores que já reclamei aqui com o doutor Juliano, ele já falou pra mim, pode ficar tranquilo que isso vai passar, tá? Gente, pros três, tá? Como a mulher pode construir uma rotina uma rotina real dentro do corpo, de um corpo funcional, sem dor a longo prazo? E aí? Como que a gente consegue fazer uma rotina
a longo prazo, de uma forma funcional para que a mulher consiga manter o seu exercício físico, a parte sua hormonal, como que a gente consegue juntar isso? Eu acho que isso aí tem que ter um acompanhamento, né, de um profissional, de multiprofissional, para poder chegar a esse objetivo, né? Cada um vai cuidar daquilo que ele mais entende, tá? Então isso é fundamental. Treino, né? Sono. Na parte da musculação, pelo menos, treino, e aí o volume ele vai sendo aumentado de acordo com a evolução da pessoa, junto com uma alimentação balanceada, porque sem uma alimentação boa a gente não consegue evoluir em nada, e o sono, que hoje ele interfere 100%, bruscamente numa evolução muscular. Sim. E até em lesões. Na verdade, quanto melhor você dorme, menos lesão você tem, né? Eu observo que quando eu durmo menos, né, falando como mulher, quando eu durmo menos do tempo que eu tô sempre acostumada, eu às vezes tenho que estudar um pouco mais tarde e acabo dormindo um pouco mais tarde. Na manhã o rendimento não é o mesmo e realmente a gente vai fazer cada movimento com um pouco mais de cansaço, podendo lesionar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque aí você já não pega a coisa tão concentrada como você deveria pegar, né? Tá menos esperto, tá com reflexo um pouco mais lento. O exercício físico, apesar dele ter hoje muita segurança e muito estudo, ele requer uma atenção naquele momento ali. Tem gente que treina pensando em outra coisa, pensando numa conta que vai pagar, num filho que vai na escola. Mulher, principalmente acima dos 40, é isso. Ela tá treinando, pensando na cozinha, pensando não sei o que ela... É a hora que ela se machuca. Sim. Ainda mais se o movimento for mais complexo e exigir um pouquinho mais de atenção. Entendeu? Peso livre, por exemplo, que é onde o pessoal mais se machuca. Aí já era. Aí vai dar ruim. Sim. Entendeu? É aquilo que você falou, né, Juliana? A mulher, ela é multifuncional. E acaba nesse momento que ela tá ali, ela tá pensando em várias outras coisas, podendo ocasionar... Mas quer ser multifuncional na hora errada, né? Também. Ela tem que ser meio homem na hora da musculação. Ela pensar só numa coisa. Juliano, quais os erros mais comuns que você vê nas pacientes quando o assunto é dor física? Bom, primeiro, às vezes, se automedicar e não procurar um profissional para descobrir qual o motivo daquela dor. Porque o nosso corpo, ele dá sinais. Se você tem algum sintoma, é porque algo está errado. Mesmo que não seja uma doença, às vezes é uma sobrecarga, às vezes é uma fraqueza muscular, às vezes o paciente que tem um abdômen fraco, ele pode ter dor lombar, sem ter doença na coluna, né? E aí vai se automedicando. Só que pode ser uma coisa mais séria. Então, assim, se você tem um sintoma de dor, instabilidade, falseio, bloqueio de movimento, eu acho que você tem que procurar um profissional para poder, pelo menos, saber qual o motivo daquela dor. Eu acho que o primeiro passo de qualquer... Eu dou aula na faculdade de medicina e eu falo com os meus alunos, o primeiro passo, dá atenção àquele sintoma e descobre o diagnóstico. Eu acho que o primeiro passo para tratar é fazer o diagnóstico correto. Então, senão você vai ficar atirando para todo lado sem saber exatamente qual é o problema. Em relação à mulher, assim, para ter uma qualidade de vida, eu falo não só para a mulher, mas para a população de uma forma geral, a gente precisa ter a melhor poupança que a gente tem para o nosso envelhecimento é a poupança muscular. Sim. Porque se você não tem músculo forte, você não consegue nem levantar da cadeira. Sim, atividades bobas, né? Do dia a dia. Às vezes você vê aquelas pessoas idosas com dificuldade de se levantar. E grande parte das vezes não tem doença articular, mas não tem músculo. Então, se eu puder deixar uma mensagem, o que você fazer para ter uma qualidade de vida, tanto na prevenção de Alzheimer, inclusive, prevenção de quedas, é ter músculo forte. Olha isso, gente. Realmente, eu de 2 anos para cá eu levo isso realmente ao pé da letra, sabe, Juliano? A chavinha virou e eu vejo o quanto isso já fez diferença na minha vida. Me arrependo amargamente de não ter feito isso lá atrás. Mas a gente também, eu falo que a gente vem de uma história de vida muito diferente, né? A academia não foi introduzida na minha vida de berço. Tá? Primeiro que quem ia para academia usava tóxico, minha avó falava, tóxico, né? Era desocupado, lá era mulheres que não eram direitas, né? Então a gente tinha que passar longe da academia,
Era algo que, de uma certa forma, foi criado um bloqueio. Então, eu falo que hoje, gente, o jovem, a mulher jovem, ela é inserida dentro de uma academia cedo. Então, se ela não fizer essa reserva de músculo, ela não faz porque ela não quer fazer e não por falta de entendimento, o que isso vai levar para a vida dela futura. Não é isso, Thiago? Mas é porque a academia antigamente era vista apenas como um lado estético. A verdade é essa. Quem treinava 20 anos atrás era porque queria ficar forte e bonito. Isso continua. Todo mundo quer ficar bem fisicamente, todo mundo quer ficar esteticamente bonito. Mas a saúde hoje entrou como ponto fundamental. As pessoas sabem que elas vão para a academia hoje para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, muscular, ganho de massa muscular, evitar lesão, melhorar um monte de problemas, enfim, evitar diabetes. Então hoje elas entenderam que a academia hoje é um local fundamental para você melhorar a sua saúde. Tanto física como, vamos botar física de saúde, né? A parte estética e mental também. Então mudou a cabeça. Tipo assim, virou a chave total. Para pessoas mais velhas e pessoas mais jovens. Você vai à academia hoje, os moleques de 14 anos estão tudo na academia. Sim. Aí eles estão rodando, estão em 5, 6, mas estão lá dentro. Estão puxando peso, estão fazendo exercício. Estão treinando de verdade. Estão jogando, estão perdendo menos tempo com coisas fúteis e melhorando mais o seu condicionamento. Aí já melhora a coordenação, cresce melhor, o desenvolvimento muscular é melhor. Enfim, é uma outra coisa, entendeu? Não, a gente estava até conversando em casa que Valfran é diabético, né? E ele é diabético, insulina mesmo, né, Valfran? Valfran toma insulina já há muitos anos. E depois que ele passou a fazer os exercícios regulares, como deve ser feito, diário, a hemoglobina glicada dele estabilizou. E a dose de insulina minha caiu para metade. Sim. Para metade. A nossa reserva de glicose é o glicogênio. Uhum. E quando tem mais reserva, vira lipídio, vira gordura, né? Mas o glicogênio, 80% dele está no músculo. Então, se você faz atividade com esforço muscular e tudo, essa glicose acumulada em formato de glicogênio, ela vai ser queimada. Sim. Né? Então, com certeza, o diabético ele precisa fazer atividade física. Sim, sim. E Valfran sentiu isso na pele. Ele virou para mim e falou assim, amor, eu não estou precisando tomar a quantidade de insulina que eu tomava anteriormente. Eu estou agora até com dificuldade de ajustar, mas conseguiu, né? No início ele falou, eu estou colocando a mais e agora é a menos, eu tenho que achar a dose, porque ele já sabia a dose dele, né? Porque ele não ia regularmente, agora ele vai todos os dias. Eu brincava, Juliano, que ele ia para fazer fisioterapia. Agora ele vai para treinar, tá? Tanto que mudou completamente até essa questão da diabetes dele, da questão da quantidade de insulina diária que ele precisava usar, que ele já não precisa tanto. Mas essa da diabetes eu já tive uma prova ao vivo, assim, a gente teve há 10 anos atrás um grupo eu ia falar velhinhos, de idosos, mas tudo acima de 65, 70 anos. Ah, então tá. A gente fez vários testes de flexibilidade, mobilidade e diabetes, e 10 ou 12 eram diabéticos de tomar insulina. E durante 6 meses eles treinaram 3 vezes por semana durante 1 hora. Né? Junto traziam brigadeiros e salgadinhos, que é normal, né? No final de 6 meses, todo mundo baixou a diabetes. Olha, todo mundo melhorou o nível. Entendeu? Poder do exercício Alguns até físico. pararam de usar ou usaram de forma bem pequena. Entendeu? Então, assim, isso já é comprovado. Diabetes, você consegue diminuir bem com esses exercícios de força, principalmente, né? Pegar peso, né? Sim. Que é a hora que o doutor falou, que é a questão do glicogênio muscular, que é utilizado na hora que você faz força, na hora que você estimula o corpo através da musculação. Então, é fato. Entendeu? Sim. Gente, trouxemos para vocês um pouquinho, tá? Do que é essa relação da atividade física, tá? Da parte médica, ortopedista, da parte do Dr. Valfran com os hormônios, tá? E mostrando para vocês que não adianta você tratar só a atividade física, só o seu problema de ossos, só a sua parte hormonal, é tudo um conjunto, tudo são pilares que um vai se encontrando com o outro, tá? Venho agradecer a participação de vocês dois, tá? Só engrandeceram ainda mais o Pode Falar Saúde da Mulher, tá? Doutor Juliano, mais uma vez o meu obrigado a você. Tiago, você também já é uma figurinha conhecida, né, gente? Que cuida da velhinha aqui, mas essa da velhinha tô levando no coração, levando tá? no coração, né? E venho agradecer a vocês e peço a vocês, gente, ó, se inscrevam no canal, dê o joinha,
convide o amigo, convide a vizinha, entrem no YouTube e aí conecte em nós aqui no Pode Falar Saúde da Mulher. Não é isso, doutor Valfran? Muito obrigado pelo momento que vocês se dedicaram, né, a nos ouvir, tá? Isso muito nos engrandece. E não esqueçam de se inscrever no canal.